Olá, pessoal. Então, o Alexandre fez aqui um belo investimento, conseguiu IPCA 45 a 4,78. Parabéns. Eu acho que esse papel aqui dá para casar, hein? E ele coloca uma pergunta aqui, ó. Tá. Tenho percebido que às vezes as taxas do Tesouro não acompanham os DIs futuros correspondentes. Como muitos perceberam aqui, o Tesouro pode lançar taxas aleatórias sem lógica, não acompanhando o mercado? Não, sem lógica não, tá? Ele é o Tesouro Direto, é um programa, tá? E tem ali tem gente que pensa que o Tesouro não tem nenhuma legislação específica, não tem nenhum contrato, não tem nada disso. Olha, estão muito enganados, mas estão muito enganados mesmo. Tem ali como é que se diz ali, no regulamento do Tesouro Direto, o que, que é aquilo ali? Aquilo ali é uma portaria que tem força de lei, tá, pessoal? Então ali tem toda a programação de como é que ele é e tal, e tudo que determina as taxas, tá? O problema que acontece é o seguinte, é que são três momentos congelados, né? 9:30 da manhã, meio-dia e 3:30 da tarde, aproximadamente. Então, quer dizer, seria como, exemplo aleatório, eu pegasse a negociação da Petrobras ou da Vale, né, e fizesse a cotação ali às 9:30 da manhã e ficasse negociando, vendendo essa ação por esse preço congelado até o meio-dia. Ao meio-dia eu troco o preço e às 3:30 eu troco o preço novo. Quem acompanha o mercado sabe que não é assim, né? Que na bolsa é o tempo todo tem as negociações. E no Day Futuro também, o tempo todo temos as negociações. Então, o Tesouro tem essa falta de sincronia, porque não é instantâneo com as negociações do DI Futuro. Mas eu sempre coloco para vocês, sempre comparo também um detalhe muito importante, que assim como o Tesouro ele se baseia nas taxas do DI Futuro, o dado mais fiel que eu julgo é dos leilões, né? Então, se as taxas do Tesouro estão correspondendo aos leilões, ou seja, o que o Tesouro vende, as taxas com as quais o Tesouro vende para as instituições financeiras, são as mesmas que ele vende para nós, pessoas físicas? Sim, são. As taxas sempre batem ali. Só que os leilões têm uma a duas vezes por semana. Então também não é uma coisa, é um momento, né? É um momento, naquele momento ali do mercado, das taxas do mercado. E assim também a mesma correlação existe entre as taxas dos leilões e as taxas de DEIs futuros. Mas é que a negociação DEI futuro é extremamente mais dinâmica do que as cotações do Tesouro. Aí realmente nós temos momentos em que as coisas ficam um pouco estranhas mesmo, mas elas tendem a se corrigir nas próximas sessões, tá, pessoal? Olha só, pessoal, o Antônio pergunta para a gente se ele fizer uma aplicação no IPCA 26 a 2,32, taxa mais baixa do papel até agora, e quiser ou precisar resgatar daqui a exatos 3 anos, julho de 23, qual será a projeção de ganho para essa aplicação? Vamos lá para a calculadora do direto, vamos fazer algumas calculadora do Tesouro Direto, vamos fazer algumas simulações. Bom, então aqui os dados, pessoal, tá cortando um pouquinho aqui a parte direita, mas a esquerda também, é que eu peguei um enquadramento menorzinho para as perguntas, né? Mas dá para ver todos os dados que eu inseri. Então vamos fazer as hipóteses. Se 2023 ele vai estar ali a 3 anos do vencimento, 2 anos e meio na verdade, então vai ter a metade do ano de 23, vai ter 24 e 25, não, é agosto de 26. 3 anos. 3 anos e um mês para o vencimento. Então ele ainda vai ter um pouquinho de marcação a mercado, ainda vai ter efeitos assim. Vamos ver. Você, se conseguir vender exatamente na mesma taxa que comprou, vai ter uma rentabilidade líquida de 4,81, ó, muito interessante. Muito interessante. Só que isso aqui é extremamente raro de acontecer. Se a taxa do papel tiver 1% acima, 3,32,
aí a sua rentabilidade cai para 3,90. Mas mesmo assim ainda acima da inflação que nós estimamos aqui de 3,5, certo? Claro que para essa taxa subir aqui, nessa proporção mais intensa, por exemplo, a inflação tem que estar fora de controle. Aí nós não teríamos 3,5 aqui, nós teríamos algo como 5%, por exemplo. Aí já muda muito. Olha aí o que acontece, ó. Vai para 5,21, mesmo assim se mantendo acima da inflação. Mesmo com o prejuízo na marcação a mercado. Por quê? Porque está pagando menos do que o que foi contratado. Aí tem que ficar até 2026. Esse é o grande problema. Agora, se der ganho na marcação a mercado a 2%, por exemplo, vamos ver como é que fica. Aí ele já passaria a render 5,10, mas aqui a inflação é 3,5, olha ali. Tá aqui, ó, coloquei aqui a inflação de 3,5. Com ganho na marcação a mercado de 2,3 para 2, tá? Que é uma hipótese assim, vamos dizer que esteja no radar, mas não dá para contar com isso. Agora, sendo bem otimista mesmo e tal, se for para 1,65, como o Tesouro IPCA 24 já bateu nesses dias, vamos dar uma olhada aqui nisso aí. Aqui então, pessoal, a tabela de resgate, ó, resgatar, vamos ver a taxa do Tesouro IPCA 24, ó, IPCA mais 1,6, gente, 1,6, ou seja, ele estaria à venda por 1,74, incrível, né? Então, isso aqui é lógico. Pode acontecer? Pode. Mas eu também não colocaria os meus ovos nessa cesta. Mas é viável. 5,4. Tá? Então, eu acho uma rentabilidade ok. É um papel super seguro. Ele está nas taxas mínimas dele. Tá? Isso é muito importante. Não podemos esquecer isso. Então, quer dizer, a gente tem que ter essa noção, né? A gente vai entrar no IPCA 26 para quê? Para ter aí uma proteção contra a inflação, ter um ganho positivo, realmente fazer um ganho acima da inflação, mas não vai ser muito não. Vai ser aquilo ali. E o risco vai ser pequeno, existe. Existe o risco. Vocês viram ali, se a taxa aumentar 1%, o que pode acontecer? Compromete a rentabilidade. Mas é aquilo, tem que ter o prazo. Então, assim, o IPCA 26, eu vejo um papel mais defensivo do que propriamente para tentar algum ganho expressivo, tá, gente? O Thiago comenta com a gente. Há pouco tempo atrás, não sei se você já fez essa análise, mas quais seriam as suas expectativas para o ganho na marcação a mercado caso a reforma tributária seja aprovada? Olha, Thiago, eu acho que a gente tem que ver, tem que ter aquela continha, né, que foi tão propagada na reforma da Previdência, de que a economia ia ser de 800 bilhões, 1 bilhão e 200, aquela coisa toda. Eu acho que hoje em dia essa economia está girando aí nos 600, né, porque teve várias coisas que a Câmara derrubou depois, enfim, não vamos entrar no mérito disso, mas nós não temos essa continha, tá? Mas eu vejo assim que o mercado já está reagindo positivamente desde que as taxas começaram a cair de 4%, e naquele momento, que foi dia 8 de junho, foi o dia ali que eu falei isso, olha, 4% nos IPCAs longos ainda está valendo muito, e depois que cair dos 4% não adianta chorar o leite derramado. Bom, pois é. O que eu falei? Falei ali que o Mansueto já tinha cantado essa pedra, essa bola, não sei, agora me fugiu a expressão aí. Ele já tinha alertado de que entre julho e agosto ia começar a discussão sobre a reforma tributária, etc, etc. E eu falei para vocês, olha, se isso começar a girar por julho e agosto, o mercado vai andar e vai ficar otimista, né? Então, assim, eu não posso quantificar, mas conforme eu falei naquele momento, eu continuo acreditando nisso, e o mercado está indo para isso. Eu acho que as taxas vão ficar aí oscilando de 3,5 a 3,7. Pode ser que oscile um pouquinho acima disso, pode ser que oscile um pouco abaixo disso, também pode, tá? Mas realmente, o mercado meio que já precificou isso, fazendo esse movimento dos 4, indo agora está em 3,7. Não sei se daqui a 2, 3 semanas vai estar em 3,5, mas eu acho que isso aí já está na conta aí dos caras, tá, Thiago?
Olha aí, ó, o Vitor pergunta para nós uma pergunta que é você que tem que saber, Vitor. Eu comprei PCA a 4,61. Parabéns. E não tenho necessidade de resgatar. Mantenho até o fim pensando no futuro ou realizo esse lucro? Bom, isso aí é você que tem que decidir, tá? Mas assim, ó, o que eu posso dizer sobre essa taxa? Essa taxa 4,61 precisou de uma crise de proporções mundiais para acontecer, tá? Então, assim, essa taxa para voltar a acontecer no Tesouro Direto, olha, tem que acontecer muita coisa negativa no Brasil, mas muita mesmo. Não vamos dizer que isso não vai acontecer. Pode acontecer, mas eu acho bem mais difícil agora que as coisas parecem estarem voltando a uma relativa normalidade. Eu não resgataria, mas isso aí sou eu, tá? Quem tem que responder pro Vitor se o Vitor vende ou não é o Vitor, tá? Qual é o IPCA atual? Ah, tem a projeção do Focus. O IPCA dos 6 primeiros meses do ano está em 0,10, acho que a melhor fonte para isso é o site do IBGE. E a projeção aí é menos de 2% esse ano. O Roberto aqui nos dá alguns dados positivos, ó. Para quem tem medo do 2045, ó, ele teve aí um lucro bruto de 30% em 4 meses e na compra de maio, veja aí, taxas acima de 4,5, gente. 23% em 2 meses. Fantástico, fantástico, meus parabéns. É isso aí. Isso eu gosto muito. A pessoa compra numa taxa boa e fica. Muito provavelmente, Roberto, crises virão no futuro e você com essas taxas aí vai olhar as crises ali, ó, das suas taxas lá em cima, você vai olhar a crise que vai estar lá embaixo. O Vitor, como programar o fluxo trimestral de pagamento de cupons do Tesouro IPCA? Muito fácil, Vitor. Você compra Tesouro IPCA de ano par, que paga em agosto e fevereiro. Quais são os tesouros IPCA de ano par? O 2030 e o 2040. Simples assim. Ano par, paga em mês par. E os de ano ímpar, que agora é só o 2055, aí tem que aguentar esse prazo super esticado, o 2055 que você vai receber em maio e novembro, meses ímpares. Então, tendo IPCA, por exemplo, 40 e 55, isso eu mostro nas carteiras geradoras de renda dos meus vídeos mensais sobre a evolução das carteiras, né? Que eu já venho fazendo as minhas carteiras desde fevereiro deste ano. O que nós temos ali? Nós temos com o 30 e o 55 e com o 40 e o 55. E aí vai dar fevereiro, maio, fevereiro o 55 paga, maio o 30 e o 40, perdão, fevereiro o 30 e o 40 pagam, em maio o 55 paga, em agosto o 30 e o 40 pagam, e em novembro o 55 paga. Para quem tem de antes o IPCA com juros semestrais 26, o 50, que muita gente tem, porque foi um papel aí que ficou negociado por 12 anos, o Tesouro tirou, uma pena, né? Vai receber, vai continuar recebendo, vai receber todos juntos. Não interessa o prazo do papel, recebe todos juntos no dia 15, é sempre dia 15. É 15 de fevereiro, 15 de agosto para ano par, 15 de maio, 15 de novembro para ano ímpar. Aí tem o IPCA 35 com juros que o Tesouro tirou do ar em fevereiro. Nós tínhamos antes essa possibilidade também. Agora é só com 30, 40 e 55, mas dá para fazer. Pessoal, vamos encerrar então com a excelente colocação aqui do Cristiano e da Cristina. O ano passado, quando o 2035, ele está falando do IPCA 2035, chegou a IPCA mais 3, eu vendi 200 mil. Por quê? Porque tinha a certeza que iria subir a taxa. Quando passou de 4, eu iniciei as compras até 4,90. Entenderam a lógica? Sim, claro, Cristiano. E a Cristina contra-argumenta aqui, ter certeza de que vai cair ou subir. Não tenho esse superpoder, mas bem que eu queria. E aí que tá. A gente não tem, ninguém tem esse superpoder. Ninguém tem como adivinhar. Principalmente lá em novembro, né? Quando chegou o IPCA mais 3, 2,89, especificamente no dia 4 de novembro, ninguém podia adivinhar que ia acontecer essa coisa horrível que acabou acontecendo aí no começo de 2020. Pois bem, o que nós temos? Nós temos assim uma presunção, um feeling, né? E cada investidor desenvolve o seu feeling com as suas vivências, com as suas experiências. E aí o Cristiano pode ter tido um feeling muito bom. E ele acertou, meus parabéns, ótimo, é isso mesmo.
Agora, o que a gente não pode é contar com esse acerto sempre, tá? E, até porque os gestores de fundos multimercados, eles perdem para os seus benchmarks em mais de 60% das vezes, né? Então, quer dizer, se a gente vai tentar sempre acertar mais que o mercado, que o Cristiano conseguiu aqui nessa vez, mas se a gente tentar fazer isso de forma sistemática, a gente vai perder simplesmente pela estatística, certo? Porque não tem como vencer o mercado sempre, né? Mas você tem uma presunção. E aí qual é o risco? O risco é aquilo que eu vi muitas vezes acontecer em 2016, que é o exemplo, porque eu estava acompanhando vários grupos de Facebook sobre investimentos, e eu vi ali as pessoas esperando, não, eu só vou comprar quando bater tal taxa e tal, porque eu sou o sabidão, tal. Não, é quando bater tal taxa que eu vou botar lá e tal. E a taxa nunca aconteceu. Qual era a taxa? Era 8% no Tesouro IPCA, acho que era o 24 e o 35 na época, 2016. Então, quer dizer, a pessoa pode, se acerta uma, duas, três vezes, pode começar a achar que domina mais o mercado do que a realidade das chances estatísticas. E aí pode, de repente, assumir riscos, porque o risco é esse, né? Você vendeu uma taxa boa para recomprar numa taxa mais alta, e essa taxa mais alta nunca acontece, né? Isso é bem possível, né? Se a pessoa traçar planos irreais. Então, assim, por exemplo, o que poderia ter acontecido aqui, ó? Parabéns que deu certo, Cristiano. Por exemplo, voltou nos 4 até 4,90, e se a coisa tivesse continuado a subir, tivesse ido a 5, 5,5, né? Isso é outro problema, né? Porque comprar na alta da taxa, sempre é um problema. A gente pode pegar aí uma taxa que fica média, né? Que fica mais baixa do que a potencial alta. Então, vamos com muita calma nessa hora, e eu vejo que na internet tem muita ilusão a esse respeito, né? E a pessoa quer ir contra as estatísticas e acaba pagando imposto de renda desnecessariamente antes e acaba ficando girando carteira sem necessidade. Pelo menos essa é a minha visão. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.